Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 7 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, que eu já vou falar quem são aqui, porque hoje a gente quer saber. Você já ouviu aquela expressão assim? Ih, mas o sangue de fulano vai recair sobre os seus ombros? Meu Deus. Já ouviu? Eu já ouvi. Jesus, recai mesmo? toma conta. Você deixou de falar de Jesus pra ele? Será que recai, não recai? Como é que dá conta disso? Ainda bem que quem vai responder são eles. Meu Deus, ainda bem. Reverendo Jorge Também Cruz. Digo ainda bem, também ainda bem. Ainda bem que o Jorge tá Cruz, aí, da Igreja Jorge. Metodista de Campo Grande. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma alegria estar aqui, bem acompanhado hoje, né? Da minha esposa, da minha filha, e também bons companheiros. Nós queremos enviar nosso abraço para os irmãos e irmãs da Zona Oeste que estão ligados aqui. Hoje vai ser bênção, em nome de Jesus. A nossa menina da mesa, a pastora Nadiege Macário, sempre chiquérrima, estilosa, que é membro da Igreja Batista Central de Niterói e coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Marcela, que também tá chique como sempre, JR, a todos os nossos queridos debatedores, e é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que hoje, como todos os outros dias, os nossos ouvintes vão ter um esclarecimento maravilhoso. Ele está estreando com a gente hoje, veio de longe, veio de Paraíba do Sul, lá da Assembleia de Deus, pastor Elias Torralbo. Eu também quero cumprimentar a todos os ouvintes, pastor J.R. Vargas, também irmã Marcela, obrigado pela oportunidade, e aos nossos debatedores também. Muito bom estarmos juntos hoje aqui no nosso debate no 93. A nossa foto no Face já está publicada. O nosso ouvinte vai poder acompanhar aqui essa mesa bonita, vai conhecer aqui os nossos companheiros, além, é claro, sempre da presença do Ciro Gonçalves e hoje também da Marcela Bastos aqui na nossa foto. Todo mundo numa pose só. De quem foi essa ideia, hein? Eu não sei, mas eu tô olhando pra pessoa. Né? Muito bem. Ontem, Marcela, nós lançamos aqui o novo jingle da 93 FM. E um jingle lindo, tem esse som de fundo aqui, olha que coisa boa. Ó, Jorge, isso aqui acorda qualquer um. A pessoa tá meio desanimada, tô meio desanimado, ó. Hein, Nadiege? Nadiege que gosta aí de arte, hein? Cheio de dança, hein? Já vou levantando assim, ó. Ó, no clima, né? E É. a letra é fantástica aqui também. Daqui a pouquinho nós vamos tocar aqui outra vez pros nossos ouvintes, porque é uma campanha muito legal. Vem com a 93. E o convite é simples, vem com a gente, fica aqui com a gente que a gente tá te esperando. É bênção pura. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, Ezequiel 3,18 diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Pergunta o nosso ouvinte: essa foi uma instrução apenas para o profeta ou é para nós também? Foi o destaque da pastora Nadiege. A partir desse texto, o que pode acontecer com aqueles que não pregam o evangelho? Destacou o pastor Elias.
Diante de Deus, eu sou responsabilizado por um conhecido que não se rendeu ao evangelho? Assim sendo, como vencer o medo e a vergonha de falar do amor de Deus é o destaque do reverendo Jorge. Pastora, começo ouvindo a irmã e assim vou ouvir também os demais companheiros aqui à mesa conosco hoje. Essa foi uma instrução apenas para o profeta ou para nós também? Bom, eu vou iniciar falando o seguinte: essa instrução naquela época, no Velho Testamento, foi para o profeta, não é isso? No Novo Testamento, essa instrução é para todos nós, porque todos nós pregamos o Evangelho. Todos nós somos profetas e todos nós temos e fazemos parte de um reino de sacerdotes. No Velho Testamento, esse nosso amado Ezequiel, profeta, era filho de sacerdote, ele também era um sacerdote. Então, naquela época, era no Velho Testamento, mas hoje nós vivemos após a vinda do Senhor Jesus, no tempo da graça, e esse tempo significa que nós somos sacerdotes e precisamos falar da palavra do Senhor, sermos profetas para esse tempo. Concordam, companheiros? Há um dado também que eu queria destacar, é que havia uma certa iminência ali. Jerusalém estava sendo sitiada por Nabucodonosor. E Deus quer que o povo se arrependa dos seus pecados para ele agir. Deus já havia agido várias vezes. A gente vê, né, Deus livrando no período de Josafá, de Josias, o inimigo vindo contra Israel e Deus agir milagrosamente, mas dessa vez o povo estava tão afundado no pecado que Deus queria que o povo se arrependesse para ele agir. Ele queria ter esse arrependimento. Então era urgente a mensagem de Ezequiel, era uma coisa traumática. Então Deus parece que ele pressiona o profeta para que o profeta fale mesmo, né? Para ver se o povo se arrepende daquela vida, né? E como a gente sabe, foi uma desgraceira só, né? Que Nabucodonosor invadiu e foi terrível, né? É verdade. Justamente, e uma coisa que nós devemos considerar é que os 3 primeiros capítulos do livro do profeta Ezequiel, Deus está tratando diretamente a respeito do chamado de Ezequiel. Né? Dentro dos pontos principais, a quem ele seria enviado, como ele seria enviado como atalaia, no caso, como Abacuque, como Jeremias, porém com uma diferença, que ele seria um atalaia individual, na individualidade. E aqui, como o reverendo tem destacado, está tratando única e exclusivamente de um tratamento de Deus com o povo na esfera física. O que se deve pontuar aqui, que não está em jogo a salvação da alma. Aqui o que está em questão é um tratamento de Deus com o povo que ele ama. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que Deus corrige a quem ele ama. E ele está corrigindo o povo por intermédio da Babilônia. Então, Deus continua amando esse povo não está em questão aqui a salvação da alma. No entanto, como a pastora falou e pontuou muito bem, no plano original, aqui não está tratando da evangelização em si, mas existe o princípio da evangelização, porque depois Jesus ele vai falar a respeito da necessidade de evangelizar. E é interessante que o povo rebelde, né, obstinado, né, um povo que realmente estava sempre se desviando do caminho do Senhor, Ezequiel é chamado para realmente fazer esse conserto, né? Falar da correção, mas também aos líderes. Se a gente observar em Ezequiel, a gente vai encontrar realmente os líderes se prostituindo com outros deuses. Então é um chamado também para que o profeta ele fale aquela liderança. Não é isso? Então, é algo assim muito interessante, porque estava na época do povo realmente ser sacudido e voltar-se para o Senhor. Agora, um outro dado que eu gosto de destacar, que o pastor Elias falou, é que Deus usa a expressão atalaia. O atalaia, ele ficava em torres vigia, né? Com trombeta, né? Então, quando havia o perigo, ele tocava a trombeta. Então, Deus está colocando ele como um profeta, mas atalaia para ele tocar figuradamente a trombeta. Agora, uma outra coisa que foi trazida aqui agora, muito importante, o pastor Elias acabou de dizer, é que Deus sempre tratou com Israel no coletivo, era com o povo. Exato. E em Ezequiel, Deus dá uma virada e passa a tratar com o indivíduo, né? Isso aí vem coroar lá em Ezequiel 18, quando ele diz, a alma que pecar, essa morrerá.
né? Então já não é mais um pacto coletivo, é um pacto de Deus com cada um em Israel, e o Ezequiel seria fundamental para despertar cada um para a sua responsabilidade diante de Deus. E outra coisa é que aqui realmente não fala de uma questão metafísica, não, é aqui e agora. Justamente. Não é? É para evitar que morra não a morte eterna, mas a morte física, não é? Que muita gente antes de morrer sofreu muito, né? Teve torturas, cegueiras, uma coisa terrível. Então Deus queria evitar isso do povo, né? Então, se a gente for olhar a questão, né, se for entrar para nós, acho que é um assunto tão rico que a gente pode até deixar para depois, porque a nossa responsabilidade hoje é maior do que a de Ezequiel. Quando a gente toma um texto como esse, e é a pergunta que o ouvinte faz, muitas vezes está dentro de um contexto de dizer o seguinte: olha, eu tive um sonho essa noite, ou então, entendeu? Eu olhei para uma pessoa assim, uma sensação assim, será que essa palavra é de Deus? Aí a pessoa fica na dúvida, né? Se for uma palavra boa, todo mundo quer entregar. Agora, se for uma palavra ruim, embora existam pessoas que adorem dar notícias ruins também, né? Vocês sabem muito bem disso, mas existem coisas que são bem complicadas e não são simples, né? Elas são coisas complexas, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por exemplo, vocês sabem muito bem disso, há pessoas que se aproximam de outros e dizem: ó, Deus me disse que vai te levar. Então, você se prepara, não diz pra onde, entendeu? E nem quando, né? Nem quando. Então, quer dizer, que se vai levar, vai. Que vai levar, não tenha dúvida, né? Mas, você tá entendendo? Tem que dizer o porquê também, né? Sim, então, às vezes uma palavra, a dúvida do ouvinte pode estar beirando isso aqui, porque, especialmente no caso de uma palavra negativa, uma palavra pesada, uma palavra dura. Jeremias, Ezequiel, palavra dura, é cajado o tempo inteiro aqui. Mas é a palavra de Deus. Depois nós vamos entrar em outras características, mas só esse tópico aqui, queridos, sobre a questão que envolve a palavra difícil, a palavra, e para ter certeza de que não é fruto de um impulso, mas é a visão de Deus mesmo. Agora, a situação que estava posta era o seguinte: é que Deus levanta Ezequiel no exílio. Se a gente observar, ele foi levantado no exílio, mas para falar ao povo que estava em Jerusalém. Como é que Deus levanta lá no exílio para falar ao povo que está em Jerusalém? Porque Deus tinha levantado Jeremias dentro de Jerusalém e ninguém dava ouvido a Jeremias. Então ele levanta Ezequiel fora de Jerusalém para falar do que ia acontecer, do que estava acontecendo lá, para ver se o povo acreditava. Diz: poxa, agora esse cara está longe, como é que ele sabe o que está acontecendo aqui? É Deus que está falando. Mas o povo estava muito duro, né, infelizmente. Mas ao mesmo tempo, isso aí é muito interessante, mas observa que logo no início, o Ezequiel, que é um sacerdote, né, filho de sacerdote, ele tem uma visão de Deus. Ele vê realmente a glória de Deus se manifestando, uma nuvem, raios, enfim, né? Então ele tem uma experiência, e para se ter essa experiência é porque ele realmente tinha um relacionamento, ou é porque Deus realmente chamava para fazer essa obra, esse momento. Mas é interessante que ele tem uma experiência sobrenatural ali com o Senhor, né? E ao mesmo tempo que ele tem essa experiência, o Senhor fala para ele: coma o rolo, não é? Ou seja, coma a palavra, coma a palavra. Então, aqui eu observo, e é uma das coisas que me chamam a atenção, é que para Deus estar usando, ele vai usar, ele vai realmente chamar, ele vai dar realmente toda a condição para que essa pessoa chamada tenha certeza de que é Deus falando, ele não vai ter dúvida, e ao mesmo tempo é uma pessoa que se alimenta da palavra. Justamente. E agora, considerando essa fala, a questão que o pastor J.R. Vargas levantou, em primeiro lugar, a pessoa precisa ter convicção de que de fato é Deus quem está mandando. Exato. Tendo essa convicção, naturalmente que você tem que contextualizar a mensagem. Porque uma coisa é você se reportar ao tempo de Ezequiel, né, com todas aquelas experiências visíveis, físicas, palpáveis que o povo estava tendo. Outra coisa é você transmitir uma mensagem com esse mesmo teor em pleno século XXI. Porque a verdade, ela liberta. Desde que ela seja dita na hora certa, da forma certa e na medida certa. Então, o que eu diria? Eu diria que, tendo convicção de que a mensagem, por mais dura que ela seja, porém ela vem de Deus,
transformar essa mensagem de maneira que a pessoa que vai ouvir seja impactada de forma positiva com a mensagem, de maneira que ela entenda que essa correção, que possa ser, sirva como um meio de Deus religá-la a ele, e não como meio de Deus levar para longe, porque esse não é o propósito de Deus. Agora, falando um pouquinho de Ezequiel, o pastor Elias falou do chamado dele. Uma coisa interessante é que lá no Salmo 137, tá assim, né? Nós nos assentávamos no rio de Babilônia e chorávamos com saudade de Sião. Ezequiel também ia para lá, ele sentava lá para chorar junto com o povo. Então Deus tira ele desse choro, desse lamento, para ele trazer uma mensagem, primeiro de alerta e depois de esperança. Né? Então isso deixa para nós o seguinte, que o profeta não é para ficar chorando no meio do povo. O profeta é para estar de pé, né, falando as verdades de Deus para levantar esse povo. Né? Então foi a primeira questão aí em Ezequiel, foi o chamado dele, e Deus dá experiências extraordinárias para ele, que confirmou o chamado dele, né, pastor? Tudo bem, então nós não podemos, assim, em termos práticos aqui, companheiros, tomar um texto bíblico como o de Ezequiel, por exemplo, não esse texto aqui efetivamente, mas um outro texto que tem a ver com o contexto imediato ali, e dizer para alguém, dizer, olha, Deus mandou te dar essa palavra aqui, por exemplo, vai dizer para Ezequiel cortar a barba dele em 3 partes diferentes. Então você pega uma pessoa barbudona, o camarada cuida daquilo já, né? Como, né? Enfim, essas aplicações que por mais enfim, respeitosas, por mais dedicadas que sejam, por mais fiéis que sejam no sentido de querer ser fiel a Deus, elas podem estar distantes do princípio da palavra de Deus. Ou seja, eu posso aplicar essa palavra de uma forma equivocada por desconhecer até o modelo de aplicação que a Bíblia estabelece para as nossas vidas. É isso, gente. Assim, em termos práticos, para não... É importante isso, porque Ezequiel trabalha muito com dinâmica, né? Tem essa da barba, cortar a barba em 3 partes, tem da casa dele, né? Que ele mete como é que for? A picadeira. Ele mete a picadeira na parede da casa dele, abre um buraco e sai, e o povo vem ver. Né? O que isso quer dizer? Ele é profeta, é homem, assim que isso quer dizer. Ele fala assim, é assim que alguns vão sair de Jerusalém, né? Fazendo buracos pelo muro para fugir. Os atos proféticos era a pregação dele. É a pregação dele. Né? E a outra é Deus diz assim, eu vou levar a tua mulher, você não vai chorar e nem vai ficar de luto. Né? A mulher dele morre e ele não chora, não fica de luto, não põe roupa de luto, né? Simplesmente fica impassível. O que você quer dizer com isso? Porque você não chorou? Sim, porque eu estou guardando as minhas lágrimas para chorar por Jerusalém. Então isso são coisas que a gente não pode estar repetindo hoje. Até porque é contextual, né? A vida do profeta era o maior sinal de Deus. Quando Deus fala a Jeremias, o que vês? Vejo uma vara de amendoeira. O que é que Deus estava dizendo? Justamente quando você analisa esse termo, o que é aquilo ali? Deus estava dizendo para ele, você vai ser o meu sinal. Porque o povo acha que eu estou dormindo, que eu estou indiferente com o pecado deles, mas eu vou provar que assim como a amendoeira ela floresce antes que todas as demais, após o inverno, eu vou provar através do seu ministério de que eu nunca estive dormindo e que muito pelo contrário, eu estou acordado e atento ao que vocês estão falando, porque a vida do profeta era um sinal. Agora, dentro da realidade daquele tempo, e deve-se ter esse cuidado quando interpretar um texto em pleno século XXI. Essa reflexão, ela é fundamental para o nosso entendimento do contexto bíblico, para a nossa aplicação. Então, Deus traz para o profeta uma palavra, é uma palavra que vai demonstrar para o povo que ali está a vontade de Deus, o que está acontecendo, uma referência clara. O que a palavra, essa ideia do sangue sobre nós, né? Essa ideia de você precisar dar uma palavra, ou entregar uma palavra a alguém, e por qualquer motivo, timidez, vergonha, medo, qualquer motivo, por mais justo que seja, mais digno que seja o motivo, ele te impede disso, ou te impede de fazer aquilo que você acredita ser o certo. Nesse aspecto, como é que a gente se porta? Tá certo? Não estou dizendo apenas uma palavra ruim, não, que às vezes a palavra é boa, mas para aquele que é servo de Deus, eu tenho a impressão que deve bater uma insegurança, porque ele não quer errar, ele não quer agir contra a vontade de Deus. Como é que trabalha esse assunto, irmãos? Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho que para cada pessoa a gente tem que ter um tipo de linguagem, sabe? A gente não pode generalizar.
porque é aquela questão, a gente está falando até sobre contextualização desse texto, né? Eu acho que isso deve ser feito para cada pessoa, a gente contextualizar como é que eu vou falar, não é? Qual é a linguagem que eu vou usar? É o que você falou aí, né? O Senhor vai te levar, mas vai levar para onde? Então temos que usar uma linguagem muito clara para as pessoas diversas, porque a questão às vezes a comunicação, a falha dela não está no comunicador, mas está na maneira como o outro recebe a mensagem, né? Justamente. E reverendo Jorge, a questão ali também tem que sempre estar pontuando o que estava acontecendo. Era um período, de fato, literalmente direto do juízo de Deus. E o que é que Deus está dizendo? Se você não comunicar, porque você nasceu para isso, se você não comunicar, além desse povo padecer perdendo a própria vida, assim como ele, você também vai padecer. Então, no plano original do texto, o que é que Deus está dizendo para Ezequiel? Se você não anuncia, o povo não se arrepende. O povo não se arrependendo, o povo vai sofrer o dano. Você está no meio deles, você vai sofrer o dano também. No plano original é isso. Agora, hoje, para a realidade da igreja, quais são os danos quando a igreja deixa de evangelizar? Naturalmente que eu não vou, de repente, pagar com a minha vida, mas eu pago de outra forma. Quem está para quem? A igreja está para a missão da evangelização ou a evangelização está para a igreja? Quem nasceu primeiro? A missão ou a igreja? A missão. A missão nasce em Deus no jardim do Éden. Exatamente. Israel é estabelecido para o cumprimento da missão e falha. E a igreja nasce para cumprir essa missão. Ou seja, a razão da igreja é a missão. Quando ela deixa de cumprir a missão, esse é o principal dano. Qual é? Ela deixa de ter a razão da sua existência, que é cumprir a missão. E você vê que coisa interessante, pastor Elias, enquanto o senhor descrevia muito bem aí esse processo da ação de Deus, eu fico imaginando o seguinte: a gente deveria, como igreja, ter evangelizado o fulano, tá certo? Fulano. E o fulano, ele não foi evangelizado. Ele estava lá perto da nossa igreja, nós deveríamos ter evangelizado. Fulano, não evangelizamos. Aí o fulano cresceu sem o evangelho. O fulano cresceu sem o evangelho e se tornou um assaltante. Esse assaltante um dia bate no vidro do seu carro e te leva o carro. Olha o dano que está no processo. Só um exemplo simples, para a gente entender o seguinte, que a ausência da evangelização, a ausência do cumprimento da missão que Deus deu à igreja, produz resultados terríveis, não apenas do ponto de vista espiritual, que é óbvio, mas também, né? Quer dizer, essa, quanto mais a igreja prega, quanto mais ela desenvolve o ministério, mais ela vai vendo essa transformação. É como se fosse alterando a temperatura, alterando o ambiente de uma forma tão extraordinária que as pessoas vão sendo mudadas pelo evangelho. É como um viciado que é transformado pelo evangelho, deixa de ser viciado, deixa de pensar em traficar drogas, deixa de pensar em roubar, deixa de pensar em vadiar e ele se torna um cristão nascido de novo. Olha o poder que o evangelho tem de mudar a vida de uma pessoa. E deixa de conduzir outros a esse mal. É verdade. A figura que você usou aí foi uma figura simples, mas que esclarece muito, né? Porque o pecado, ele não é resolvido por projetos políticos. Eu vejo às vezes, né, os candidatos dizem, não, eu tenho um projeto disso. O projeto político não acaba com a criminalidade. O que acaba é a evangelização. O poder de acabar com a criminalidade, com a violência, está na mão da igreja. Né? O dia que a igreja despertar para isso, aí o que vai acontecer? Aquele camarada, né, que eu evangelizei hoje e que se converteu, ele não é mais o bandido que vai me assaltar amanhã. Né? Então, a paz está nas nossas mãos. Olha, as igrejas hoje, elas estão com várias dinâmicas, né? Eu acho que, e boas, existem as células, estudos bíblicos, etc. Mas uma coisa que eu acho que precisa a igreja voltar a fazer, porque talvez sejam poucas, a igreja visitar o seu bairro, bater na sua casa. Evangelismo pessoal, sabe? Preparar os membros da igreja. Eu lembro na minha juventude, na minha adolescência, eu lembro que a gente tinha treinamento dentro da igreja para fazer corpo a corpo, né? Como fala, ou seja, o evangelismo pessoal, para entregar um folheto, para entregar um adolescente. Eu era adolescente, eu entregava um adolescente o folheto e visitava algumas casas
coisas. Então hoje eu percebo que falta um pouco isso. A gente precisa. E outra coisa, de repente eu não tenho assim, eu sou tímida e não consigo falar na rua para alguém que está do meu lado, mas eu posso ter um folheto comigo, não é? Eu posso ter um folheto no meu carro. E quantas pessoas já não se converteram por causa de um folheto? Por exemplo, o avô do meu marido, ele se converteu justamente por causa de um folheto. E quantas pessoas não foram assim hoje? O início da igreja não é foi isso? assim. Foi assim. Então é o Espírito Santo que convence. Nós só temos que ser o meio para levar essa mensagem de salvação. E está faltando, eu acho que isso hoje, as igrejas estão muito dentro delas, estão preocupadas muito com o crescimento, sim. Está muito tudo evangélica bem, e pouco evangelística. Exatamente. É preocupada com muita prosperidade também. Eu acho que a prosperidade é consequência. Só um aspecto entendeu? dentro Mas a gente desse... tem que continuar evangelizando. Desse ponto aí pra gente entender, e aí você, quando descreve isso, na Diez, você me mostrou assim, eu consegui ver aqui a igreja e os vizinhos aqui ao lado, entendeu? Então tá bom, gente? Tá vendo a igreja e os vizinhos do lado. Aí nós vamos chegar de carro. Aí nós vamos estacionar. A igreja não tem estacionamento. Aí, entendeu? Eu tô atrasado. Cheguei tarde hoje pro culto, rapaz. O culto já começou. E aí a única vaga que tinha na frente de uma garagem. Mas essa pessoa não vai sair agora. Não vai sair agora. Tá certo? Aí eu paro na frente daquele vizinho que vai sair com o carro e que não pode sair porque o crente botou o carro ali. E que relação cria desse vizinho com a igreja? Terrível. Vamos pra outra. Terrível. Vamos pra outra. Olha, o culto hoje tá muito animado, nós estamos muito felizes. Nós botamos o som lá em cima. Nós botamos o som lá em cima. Aliás, nós abrimos os vidros da igreja, botamos a caixa de som e ainda dissemos aquela velha frase: para você que está aí ao alcance da minha voz. Quantas vezes eu disse isso em praça pública, né? Ao alcance da minha voz. A gente quer que a voz vai longe. A gente só não respeita que o camarada tá doente. Ele tá doente. Às vezes é a hora também, porque ali naquela casa do lado. Não, pode ser na hora do culto mesmo. Naquela casa do lado tem um bebê. Um bebê que ele dorme e acorda, e tem uma senhora enferma. Nós temos algumas questões que aí, veja bem, nós estamos falando do evangelismo do ID, né? E tem o nosso ID aí que a gente vai indo, né? Esse é o ID que não era pra ir, né? Que a gente vai destruindo, criando dificuldade, é falatório. Gente que para na porta da casa de uma pessoa, não sabe nem quem é, termina o culto, ele coloca ali batata frita, cebolinha, entendeu? Aí vai ali, entendeu? No ponto de vista do discurso, e quebra um, quebra outro, na porta da casa de uma pessoa, tá na janela com a rua assim, ouvindo a história toda. Gente que faz um desserviço para a igreja, gente que cria no ambiente da comunidade onde a igreja está inserida uma antipatia. Ó, vai ter uma festa, ou nós vamos na padaria, vão comprar pão pro cachorro quente, não paga. Se torna uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Infelizmente é o que está acontecendo hoje, né? A pastora Nadias fala uma coisa bem interessante. Eu já evangelizei por cartas. Já teve pessoa na minha vida que eu quis evangelizar, mas eu tinha vergonha de chegar, eu não tinha vergonha para andar mais para ele, parente, né? Aí eu escrevia a carta, entendeu? Evangelizando através de carta. Então, uma coisa interessante, por que Deus usava a dinâmica, né? Em Ezequiel, ele aqui em Ezequiel 33, 31 e 32 diz assim, que o povo, Ezequiel, está vindo a você para te ouvir, mas o povo não leva a sério você. Aí olha essa coisa interessante, verso 32, eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Então ele tinha uma voz suave, ele falava assim de modo muito tímido. Então até esse coro que Deus mandava dar parecia poesia que ele estava recitando, e Deus usava então com ele as dinâmicas que causavam maior impacto. Então, se alguém tem timidez, evangeliza através de literatura, através de folheto, né? O grande lance é evangelizar um amigo. Todo mundo tem um amigo. Se você tem um amigo, você pode até ficar tímido de falar com os de fora. Agora, tímido de falar com quem você conhece? Aí não fala com amigo porque não tem vida realmente. É outra história. Aí não fala por causa disso. Até porque a evangelização, ela tem que ser no campo do relacionamento. Todas as vezes que Jesus evangelizou, falou do evangelho, falou do reino, foi no campo do relacionamento. E eu costumo dizer nos nossos trabalhos de evangelização, seminário de evangelismo, de que
Evangelizar é mais do que falar. Muitas vezes evangelizar é você se prestar ao serviço de ouvir as pessoas, porque essa também é uma necessidade atual. Alguém que pare para ouvir o problema da outra pessoa. Então, quando eu me presto o serviço de ouvir a pessoa se sente importante e ela, por certo, dará ouvido ao que eu tenho depois para falar. Nós vamos aqui a um rápido intervalo, a nossa pesquisa 93 de hoje aqui para atualizar os dados, ainda que parcialmente. Voltamos já, estudando exatamente esse ponto aqui, gente. Olha, a partir desse texto, que pode acontecer com aqueles que não pregam o evangelho. JR, entendeu? Eu tô aqui, entendeu? Mas falar. Diante de Deus, sou responsabilizado por um conhecido que não se rendeu ao evangelho, é responsabilidade minha. Eu tomo essa responsabilidade para mim. Assim sendo, como vencer o medo e a vergonha de falar do amor de Deus? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação, minha gente, aqui no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Você já deixou de falar do amor de Deus a alguém porque teve vergonha? Por telefone, 18% dos nossos ouvintes disseram que já sim. E no nosso site, a maioria, 65% deles, também já deixaram de falar. Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de todos vocês com a gente no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Elias, é o seu destaque. A partir desse texto, nós estamos lendo aqui, irmãos, Ezequiel 3:18, depois você dá uma lida em casa aí, no trabalho, aproveita e lê o livro inteiro, tá animado, vamos pra frente. A partir desse texto, o que pode acontecer com aqueles que não pregam o evangelho é uma das perguntas que faz o nosso ouvinte. Então, como eu já havia destacado, pastor J.R. Vargas, a primeira coisa nós temos que considerar que aquilo que foi falado a Ezequiel, como nós já dissemos, para aquele tempo e daquela forma. Hoje, para a igreja, quando eu, como igreja, deixo de evangelizar, o primeiro dano que me ocorre é que eu deixo de ser igreja. Porque a igreja está para a missão. A partir do momento que ela deixa de cumprir, ela deixa de ser igreja e passa a ser qualquer outra coisa menos igreja. Segundo lugar, sofreremos o dano no tribunal de Cristo. Por quê? Porque nós haveremos de prestar conta daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. E algo ainda mais pesado. Tiago vai dizer que se eu posso fazer o bem, sei fazer o bem e não faço, cometo pecado. E qual o maior bem do que o evangelho? Não existe. Essa é a maior necessidade. Se eu tenho o evangelho e não comunico, eu estou cometendo pecado porque eu posso fazer o bem. Estou ainda cometendo outro erro, que é o de não obedecer à ordem de Jesus de amar o meu próximo. Porque quando eu não evangelizo, eu estou deixando de fazer o bem, que é fruto da ausência de amor. E para finalizar minha fala, pior do que isso, a ausência da presença de Jesus. Porque muitas vezes, pastores, reverendo, nós citamos ou ouvimos pessoas citar fora de contexto aquele texto que Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que não lê o texto todo? A expressão vem acompanhada de um e eis. Ou seja, o que vem agora é resultado do que vem antes. Jesus falou: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou ensinando-os, né? Guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí Jesus completa: e eis que estou convosco. Ou seja, eu estou com aqueles que cumprem isso. É uma sequência. À medida que vocês vão, eu vou. À medida que vocês pregam, não vão sozinhos, eu vou com vocês. Exato. Agora, e quem não vai? Não tem essa promessa para quem não vai. Então, esse eu acredito. Quem não vai, Jesus foi. E aí Jesus eu entro num pequeno detalhe que é uma área que eu gosto muito, né? Se eu não prego, se eu não vou, se eu não obedeço, eu não me relaciono a esse ponto, a palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Eu tenho que ser um adorador. Então está faltando para este indivíduo ser o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador não é aquele que está lá cantando, louvando, elogiando a Deus. O verdadeiro adorador é aquele que tem vida. É aquele que realmente está rendido à vontade de Deus. A vontade é soberana do Senhor na vida dele e para a igreja. Então ele se une à igreja e vai fazer a obra de uma forma que está sendo direcionado, evidente, né? Então,
está faltando para esse indivíduo se render realmente, ter vida de adorador, ter mudança de dentro para fora. Está faltando amor, como foi dito aqui pelo pastor, não é? Então, se falta amor, está faltando realmente ter vida com Deus, está faltando ser um verdadeiro adorador. Eu acho muito difícil, assim, quem teve uma experiência genuína com o Senhor Jesus, não falar do Evangelho, né? Primeiro, a partir da sua vida, porque o Evangelho transforma, tem esse poder de transformar nossas vidas. Então, o primeiro ponto de evangelização é o testemunho, né? E depois a gente falar. Lembra que Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele não diz ai de mim se não for pastor, ai de mim se não for apóstolo, mas ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho estava dentro dele, o reino de Deus estava nele, né? E a gente fala de tudo o que é importante. Uma vez eu fui acordado por um grupo de jovens, né, que estavam falando, aquele alarido debaixo da minha janela. Eu abri a janela e fui ver o que era. Um grupo de rapazes, né, de manhã cedinho estavam reunidos comentando o filme que tinha passado na noite anterior na televisão. Eu falei, meu Deus, como eles foram motivados pelo filme de ontem, né? Acordaram cedo e foram para a esquina para comentar o filme. Quer dizer, quando Jesus é importante para nós falamos dele. Né? Então, aí é que está a questão. O que pode acontecer aqueles que não pregam o Evangelho, eu não sei. Eu acho que primeiro precisa ter uma experiência, né? Porque quem não fala de Jesus, eu não sei, eu não consigo entender. Até porque Paulo, desculpa, pastor, mas Paulo, ele diz que não tem mérito nenhum por ele pregar o Evangelho, porque lhe é imposta esta obrigação. Ele diz isso claramente: me é imposta. Quando eu não cumpro, eu sou desobediente. Agora, é imposta porque pela sua própria fé, pela sua própria experiência, não é? E o pastor falou sobre pregar ou viver esse reino de Deus, né? Como é que ele vai falar do reino de Deus se de repente ele não vive no reino de Deus? Não é verdade? A palavra diz que Jesus nos comprou e nos fez sacerdotes para Deus, para reinar na terra. Então fazemos parte de um reino de sacerdotes, desse reino que nós representamos, não é verdade? Então eu preciso falar desse reino que eu represento. Então eu tenho que viver esse reino e pregar esse Evangelho. Agora, então, se eu não vivo esse reino, eu nem acredito talvez nesse reino. Eu não vivo. Eu posso ter ouvido falar, talvez seja muito para mim, não sei, mas de repente, como é que eu vou falar de um reino para pessoas que eu de repente não vivo dentro dele? Olha, eu ouço vocês três e tenho certeza que o nosso ouvinte também, e eu digo, e os ouvintes também dizem, como eles falam bem, como eles respondem bem aos assuntos, como eles explicam bem. E a pessoa diz assim: eu não tenho essa habilidade. Tá certo? Existem pessoas que entram no ônibus lotado, vão lá para frente do ônibus e começam a falar. Existem pessoas que vão para a barca, que vão para o meio da rua, vêm para o meio da praça. Existem pessoas que sobem num caixotinho. Existem pessoas que ligam a caixa de som. Existem pessoas que enfrentam uma multidão, que tem habilidade, que consegue sentar-se ao lado de alguém, começar uma conversa e no final, lá no ponto do ônibus, lá onde a pessoa desce, a pessoa já recebeu o Evangelho todo. Existem pessoas que têm habilidade, e a habilidade a gente sabe muito bem que ela é desenvolvida, mas não vou pensar no desenvolvimento da habilidade, não. É que em geral a pessoa pode correr o risco de se comparar a alguém que fala tão bem e por conta disso a pessoa não fala. É mais ou menos como você imaginar o seguinte: aquela pessoa come tão bem, então eu não vou comer. Que a pessoa bebe água tão bonita, olha como é que ela bebe água, eu não bebo tão bem, então não vou. E aí você pode imaginar outras coisas mais, então não vamos imaginar não, vamos ficar aqui onde nós estamos. Ou seja, existem pessoas que têm muita habilidade de expressão, habilidade oratória, tem uma habilidade extraordinária, outros não têm. Vamos lá, na precisa. Boa? Não é isso? Esse é o ponto, para entender o seguinte: não é necessário isso. Cada um tem o seu jeitinho e com o seu jeitinho vai compartilhar o Evangelho. É isso? Eu posso te dar meu exemplo? Nós somos pastores, temos uma formação, pregamos há muito tempo. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu prego o Evangelho desde que eu me converti. E com um dado, eu era gago.
Eu era gago. Mas eu achava que a mim me era imposto porque é aquela tal história, né? Você já sentiu dor? Tá com o quê? Tô com uma dor aqui no peito. Olha, eu já tomei esse remedinho aqui, toma que é bom, não é? Quantas vezes tá com tosse? Olha, toma esse remédio aqui que é bom. Então, nós nos medicamos as pessoas quando achamos que ela está doente. Toma esse remédio aqui que eu tomei, é muito bom. Então, Jesus é um remédio maravilhoso. Toma isso aqui. E a gente tem que pegar as pessoas na necessidade dela. Em cima do que JR falou, eu sempre fui muito tímida. E até hoje, para falar pessoalmente, é complicado. O que eu faço hoje, por exemplo, foi até o que eu falei ainda há pouco, eu coloco folhetos e aqueles livretos dos Passos para a Salvação e também alguns revistas em quadrinho para criança. Material, eu ponho no carro. E todas as vezes, e quando eu sinto que é para fazer, que a pessoa vem e faz aquelas coisas lá no sinal, ou seja, o que... Bom, enfim, pede um dinheiro, eu abro a janela, eu tenho sempre o dinheiro ali separado, pego um folheto desse, pego um caderninho desse, dependendo da pessoa, se é criança ou não, e eu dou junto. O que acontece que as pessoas, elas param, JR, para ler, para de fazer, jogar a bolinha para cima e fica sentadinho. Eu lembro que há pouco tempo eu fiz isso com um rapazinho e logo depois vieram 3 batendo na porta, no meu vidro. E eu me assustei, mas eles queriam também o livrinho. E eu dei, eles ficaram sentados vendo. Então eu acho que a gente tem que fazer aquilo que pode. Aquilo, do jeito que a gente sabe fazer. Mas tem que fazer. A gente tem que estar inserido nesse reino de sacerdote. De alguma maneira nós precisamos falar. As oportunidades estão aí, nós precisamos aproveitá-las. Nem precisamos orar pedindo oportunidade. As oportunidades estão aí. Precisamos ter sabedoria. Sabedoria. Qual é a palavra? O que eu falo? Olha, você fala aquilo que você está estudando. O que você está estudando? Ah, rapaz, eu estou estudando nada. Então não vai ter jeito. Você vai verbalizar, você vai vocalizar a palavra de Deus. Você tem orado, pedido ao Senhor. Deus vai colocar pessoas no seu lugar, ali próximo de você, para que elas ouçam a palavra. Agora, é uma coisa impressionante. Tem uma igreja num determinado bairro, tá certo? Ela está extremamente preocupada com a evangelização da África, tá certo? Do continente africano. Ela quer plantar igrejas em todo o continente africano e 10 vizinhos para a direita, 10 vizinhos para a esquerda, os vizinhos de frente, 10 para a direita, 10 para a esquerda. Ninguém conhece a palavra do Senhor que está ali. Aí você diz assim, então não é para ir para a África? Peraí, é para os dois. A luz que brilha longe, brilha muito mais perto. Nós não podemos nos desconectar do lugar onde nós estamos inseridos. Nós somos comunidade. Para quê? Para fazer diferença aqui e em outros lugares também. A ordem de Jesus que ele coloca. Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Jesus era muito organizado. Quando ele multiplicou os pães, ele mandou fazer fileiras e servir todas as fileiras. Imagina servindo as de trás e não servindo as da frente. Ou servindo as da frente e não servindo as de trás. Não chega lá atrás. Tá todo mundo com fome, só uma fileira sendo servida. Tem um detalhe interessante, os cestos. Justamente. Não é? Júlia apareceram os cestos. Entendeu? Que lá na segunda, 7 cestos cheios. Quer dizer, você tem uma multiplicação que é extraordinária. Mas ela tem um foco, tem uma organização, tem um projeto, está ali estabelecido. Aqui os nossos ouvintes conversam sobre esse tema. Um da Barra diz assim, o que fazer quando você prega e a pessoa não aceita? Devo persistir no assunto? Tem gente que dá vontade de você abrir a cabeça da pessoa. Não dá vontade? Já teve não, Nadiege? Você é muito doce. Não, já. Eu que sou mais bravo que já tive. Essa geralmente a gente tem, mas com as pessoas que a gente tem mais liberdade, né? Mas eu acho que quando a pessoa não aceita de jeito nenhum, já falou a primeira, a segunda vez, agora passe a orar todo dia por ele, acabou. A persistência aqui é diferente do convencimento ali na hora, porque você quer uma resposta, né? Você eu quero uma resposta, esse camarada vai sair daqui, ele como um produto você vende? Tem que ser agora? Peraí, a obra de quem? Semeou, espera, daqui a pouco a semente vai. Exatamente. E Jesus disse que a terra boa... Não é para desistir, não é desistir. Vai orar, porque Jesus disse que a terra boa e a terreno pedregoso, Jonas, né? capítulo 2, versículo 9, diz que a salvação pertence ao Senhor. De São João, ouvinte dizendo, eu moro aqui, vou ler até baixo, eu moro aqui em um quintal e as pessoas aqui são muito barulhentas e que me incomodam muito, sabe? E por isso eu tenho dificuldade de pregar o evangelho para eles.
como vencer essa barreira, diz a nossa ouvinte. Quanto mais rápido ela vencer, menor vai ser o barulho, né? Não tem essa lógica aí ou não? Ou o barulho vai ser igual ao barulho que ela quer ouvir, Se não? ela mora no quintal, sabe fazer alguma coisa, leva lá, então né? ela- Apresentei. E a pessoa lá um quando bolo, come não fala, alguma tem razão. coisa, A pessoa né? comendo, ela não fala, essa é a ideia? Não, vai Ou lá. então, Aí, a pessoa, ela precisa começar a ser falar, gentil com as pessoas que estão ali na frente. Isso não vai acabar de uma hora para outra, mas nesse momento, quando ela for gentil, quebrar começar a os orar bloqueios, também, né? levar alguma coisa para ele. Estabelecer Relacionamento. Porque o que a pastora Quem não acabou... gosta de receber um o que a bolinho? pastora acabou de Não falar é? aí... Próxima vez você traz, viu, Nadir? O que a pastora acabou de falar é muito interessante com relação ao menino, que ela primeiro acolheu o menino, não é, quando abriu o vidro e deu uma ajuda a ele e deu o folheto. Quando ele se entrou para ler o folheto, ele estava acolhendo ela. Né? Então, há uma troca, há uma interação. Isso é que é importante na vizinhança, é você interar. Porque a gente não pode viver num lugar e não saber nem o nome dos nossos vizinhos. Os não é? vizinhos Como é que você vai precisam evangelizar? saber que quando eles estiverem passando por algum tipo de problema e de repente não tem a quem recorrer, a primeira coisa que ele vai pensar não, tem uma igreja aqui e eu vou lá, porque eles já estão disponíveis para Tem mim. um pastor no prédio, tem até um crente no Não prédio. E é importante também a igreja, ou na coletividade, ou o cristão na individualidade, estar atento aos movimentos das pessoas, isto é, as necessidades. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus está à beira de um poço, próximo do meio-dia, vem uma mulher com um cântaro. O que é que ele pediu a ela? Ele não pediu pão, porque se ele estivesse na padaria, ele teria pedido pão. Ele pede água, porque esta era a necessidade da mulher. Ele parte da necessidade da mulher. Eu moro, essa pessoa mora nesse quintal, deve conhecer os dramas, as dificuldades, as necessidades. Parte desse princípio. Isso. Veja qual é a maior necessidade. Apresenta o evangelho como um meio para solucionar esses problemas. Parta da necessidade. Os nossos ouvintes compartilhando aqui as suas experiências, uma delas dizendo: JR, antes eu tinha muita vontade de falar de Jesus, evangelizar, mas eu tinha muita vergonha. Olha como as frases precisam ser bem lidas, viu, meus irmãos, e bem interpretadas. Ela diz assim: a minha vontade era tanta que pedi a Deus para tirar isso de mim e hoje tem prazer em evangelizar sem vergonha. Amém, isso mesmo, sem vergonha. Tem um bom sentido, por isso que eu tô falando, tem que ser bem interpretada, né? Pra pessoa, aquela irmã tá sem vergonha de pregar o evangelho. Exatamente. Sem vergonha para isso, porque tem gente que é sem vergonha para outras coisas, né? Aqui outro dizendo: JR, eu era muito tímido e eu tinha muita também, tímido aqui, ó. Hoje eu gosto muito de falar de Deus para as pessoas. Aqui na minha lanchonete eu tenho um caderno para as pessoas colocarem os seus nomes para a oração. Olha aí que beleza, olha que ideia boa. E tenho muitos folhetos, é uma benção. Manda um alô para minha filha Gabi. Aí, Gabi, filha de Irã. Deus abençoe a vocês aí pela palavra. Que outro ouvinte dizendo: aquele que tem vergonha de falar de Jesus se enquadra nos tímidos que não entrarão no céu. Diz aqui o nosso ouvinte. Concordam, companheiros? Os tímidos estão lá também, né? Na lista. Mas mentirosos, nós estamos encorajando aqui as pessoas para identificar o seguinte: se a pessoa tem vergonha, então assim, eu me envergonho do evangelho, aí é uma questão, mas né? Essa palavra tímido, se eu não me engano, essa palavra no original é covarde, não é não? Até porque você não pode confundir timidez com personalidade. Essa timidez. Porque é Deus quem faz o homem. Como é que Deus me faria com essa personalidade se isso vai me condenar? Verdade. Essa timidez é covarde, porque ali o contexto é de perseguição. Então, pessoa que se acovarda, se esquiva. pessoa que se envergonha do Olha, evangelho. eu dou um conselhozinho a essas pessoas, uma coisa que eu tenho feito, que eu acho que é legal. Me aconselharam e eu fiz isso há algum tempo atrás. E é legal. Você entra no elevador, tá lá, o pessoal sabe que você é crente ou não sabe, dá bom dia, pelo menos. As pessoas entram no elevador, não dão bom dia. Você é crente, adorador, é vida. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Entrou, falou. Saiu, fala, Deus abençoe. Mas eu não sei se a pessoa é crente. Eu falo assim: não, mas você abençoa a pessoa.
E de repente a pessoa vai ficar assim, alguém uma vez vai parar e vai falar com você, poxa, você falou, Deus me abençoou. Então deixa eu ver se eu entendi. Seja no estacionamento, se você entra na padaria, no elevador, você entra numa loja. Bom dia, boa noite, boa tarde. Se você não mora no prédio, né? Você tá no seu vizinho ali, passou de um lugar pro outro, bom dia, boa tarde, Deus abençoe. Vai com Deus. Exatamente, vai com Deus. São expressões do nosso evangeliquez, assim, para criar um. Exato. Olha, às vezes a pessoa chega e já tá de cara amarrada, quem tá ali no elevador ficou esquisito, porque a pessoa não quer falar com aquele que, entre aspas, se diz ímpio, né? Tem gente que não ajuda, né? Tem gente que não ajuda, não. E aí, como é que vai ser? Ela é crente, como é que entra assim dentro do elevador? Outro ouvinte de Campo Grande dizendo, JR, esse exemplo do carro acontece muito, minha casa fica próxima a 2 igrejas e quando eu chego, não consigo colocar meu carro na garagem, é muito complicado e olha que no meu caso eu sou cristã, e quem não é? Pergunta aqui a nossa ouvinte, eu não sei não, eu sei que é difícil, eu sei que não é mole não, por isso a igreja tem que trabalhar relacionamento com a comunidade, onde ela está, é claro, vai ter resistência? Lógico. Tô dizendo que vai todo mundo dizer, ei, igreja, que maravilha, vai ter uma igreja aqui própria. Se possível, seguir a paz com todos. Exato, vai ter lá uma briga lá ou outra, mas você tem que fazer o máximo possível. Exatamente. Não é isso? Eu contei aqui já uma vez uma história de um pastor que foi para uma igreja e ele foi para aquela igreja pequena, num bairro muito simples, lugar difícil, do lado da igreja tinha uma birosca. Um lugarzinho feio, pastor, aquele lugarzinho esquisito, sabe? Que barzinho, boteco mesmo, mosca. Entendeu? Aquele lugarzinho, sabe? Então, já deu pra imaginar a cena aí? O ouvido deu pra imaginar a cena aí e ele foi lá, entrou lá naquele barzinho lá pela primeira vez, levando um balde, levando material de limpeza e perguntou pro dono do boteco lá se ele podia lavar o banheiro. O dono do boteco falou assim, esse aí bebeu em outro bar, né? Já chegou aqui, só pode estar, normal não tá, né? Pura e não tá, né? Sozinho ele não tá, né? Bom, o camarada foi lá, lavou o banheiro, foi embora, o cara nem agradeceu nem nada, o primeiro bebum que entrou no banheiro quase que caiu para trás, opa, entrei no lugar errado, e voltou e falou assim, o que aconteceu aqui dentro? Aí o cara falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu não, mas o pastor daquela igreja ali, ele veio aqui, limpou o banheiro, fez assim, assado. Aí a notícia se espalhou e a comunidade começou a descobrir que se aquele banheiro ficou limpo, muitas outras coisas poderiam ser limpas pela graça de Deus. Vamos aqui ao resultado final da nossa pesquisa de hoje, gente. Vamos lá. Pesquisa 93. E aí, Marcela? 26% dos nossos ouvintes por telefone, 65 deles no nosso site, afirmaram aí que já deixaram de falar do amor de Deus por causa de vergonha. Vamos à nossa palavra-chave aqui, o bolsão turbinado. Você já sabe, a gente está sorteando aqui todo dia aquele carrinho que na verdade é um rádio, ele tem lá o controle remoto do rádio e tem entrada USB, e no final dessa promoção, seu filho, no final desse mês, vai concorrer a uma bolsa integral de estudos para o ano que vem, 2015, além do material e do uniforme. Muito simples, você vai encontrar a palavra-chave, vai ligar para 24610093 e vai participar. Então vamos para a primeira dica. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Provérbios 9:14. Provérbios 9:14, a versão é Almeida Revista e atualizada. Fica atento na nossa programação que vai ter aí mais 2 dicas. Ô Marcela, deixa eu mandar um alô aqui pra Juliana Gonçalves, pra Irã Ferreira, pra Karina Chaves, pra Biel Rodrigues, pro pastor Marcelo, pra Carolina, pro Carlos, pra Fátima, Eliane, Priscila, Sônia, Graziele, Shirley, Iago, Paulo, Vanessa, o Ronaldo, Monique, o Robinho, o Manuel, o Fábio, a Simone, a Maria da Graça, a Tânia, a Miriam, a Kátia, também aqui a Flávia, a Larissa, a Gisele, a Luzia, esse povo de Deus maravilhoso que nos acompanha aqui no nosso debate 93 de hoje, Marcela. Muito obrigada pela companhia. Bênção puríssima, ouvinte amado, Deus continue abençoando aqui. Agora tem um negócio complicado aqui, gente, ó. Ouvinte dizendo aqui, as irmãzinhas da minha igreja, além de não fazerem nada, ainda criticam quem faz. E eu sou um desses alvos. Eu não aguento mais tanto disse-me-disse e maldade. Sei que o poder da morte e da vida está na língua, como diz Provérbios 18:21.
Meu coração se aflige diante de uma situação dessa. Como não deixar que isso me desanime e me influencie negativamente? É possível parar só porque as pessoas falam mal da gente? Por outro lado, o que fazer para não me tornar uma delas? Me diga aqui com sinceridade, você ouvinte, já deixou de fazer alguma coisa porque as pessoas estavam falando mal de você? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Reverendo Jorge Cruz, obrigado, um abraço, querido. Obrigado. Só uma palavrinha, se você é tímido, tem vergonha de falar, em nome de Jesus, ore por uma pessoa, respire fundo e parta para dentro, seja vitorioso, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Elias, Deus abençoe sempre, querido. Será bem-vindo à mesa aqui do nosso Debate 93. Obrigado, pastor J.R. Vargas, aos meus companheiros aqui, pastora, também o reverendo, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço à minha esposa Joselma e às minhas duas filhas, Sofia e a Radassa, que está com 30 e poucos dias de vida. Parabéns. Que Deus abençoe, uma alegria ter estado aqui. Agradecer ao pastor Danilo, que esteve e está comigo aqui também. Obrigado, Marcela, a todos aqui presentes. Maravilha. Pastora Nadiege, obrigado, um abraço. Eu quero deixar um abraço aqui também para a igreja lá, Aliança em Itabuna, onde estarei fazendo conferências, e logo depois o Ministério Exército de Deus também em Salvador, também fazendo conferência lá. Estão ligados, viu, JR? Aqui agora no link, na rádio. Que Deus abençoe vocês e, queridos intercessores, que são meus intercessores, estejam orando por mim, por esse novo tempo que chega agora, do mês de novembro. Bênção pura. Nós vamos orar juntos com o pastor Jorge Cruz, apresentando diante de Deus o nome dos nossos queridos ouvintes, a vida de cada um deles, o nosso assunto de hoje, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Eu agradeço a Deus também pela Marta e a Sara que estão aqui, né? Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de levarmos ao teu povo a tua palavra, Senhor. Através desse debate, o nosso interesse é de esclarecer o teu povo, fazer o teu povo crescer. E em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja agindo no meio do teu povo. Nós queremos pedir que tu estejas abençoando, ó Deus, aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades. Te pedimos, ó Deus, que nesse tempo tu estejas abençoando o nosso país, abençoando esta rádio, abençoando o teu filho Harold Oliveira, JR, Marcela, toda a equipe que tem se dedicado com o coração a Deus para que esse programa vá ao ar e seja uma bênção. Recebe a nossa gratidão e atende a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Não desista dos seus sonhos. Em Deus tudo pode acontecer. Estamos juntos nessa luta, juntos nessa vitória. Com a 93 chegou a nossa hora. Vem com a 93, é tempo de vitória. Vem com a 93, escrever a nossa história. Vem com a 93.